E forte como disse uma vez na vida. Olha, minha filha. Ainda era professora de história, não? Já, gente. 1, 2, 3, gravando. Oi, já começou? Rapidinho. O Gui não falou não, né? Ó, vocês viram aqui dentro do museu? Ei! Ei! Ó, pra dar 1,5 ponto, você vai ter que ralar, viu? Você sabe muito bem disso. Então, Você vai sair reclamando no blog. Ó, deixa eu falar um pouquinho de Lampião. Vocês viram aí dentro do interior do museu algumas fotos referentes ao cangaço. Primeira coisa, o que foi o cangaço? Essa região que vocês estão vendo aqui é fronteira de 3 estados. A gente está no estado de Alagoas. O Lampião foi um grande ícone da história brasileira, principalmente na época da República. Conta um pouquinho da história dele para não ser muito prolixo, que a gente não veio para aqui para ficar tendo alto tudo, né? Né, Bruno? Vamos lá. Ele fez parte do movimento, ele não foi o único cangaceiro aqui do Nordeste brasileiro. Ele fez parte do movimento chamado cangaço. O que foi o cangaço? Os cangaceiros, eles eram bandos de homens, na sua maioria, não absoluta, mas na sua maioria, que tinha a seguinte ação. Eles saíam pelo interior do Nordeste brasileiro, saqueando, sequestrando, e no caso, evidentemente, que isso é inegável, embora a literatura do Lampião seja muito ampla e não tenha só essa parte, mas a história é dialética, a gente tem que pensar nos dois lados. Ele matava também, e matou muito. Por que o cangaço surgiu? O cangaço surgiu numa região, aqui no Nordeste brasileiro, marcada pela pobreza, pela exclusão, pela fome, e por esse fenômeno que vocês estão vendo aqui, a seca. Observe que nós saímos de feira, e essa tempestade que está acontecendo em feira, e na Bahia está tendo frente fria. Olha a frente fria daqui. Hoje não está quente aqui. Então vocês imaginem a vida do sertanejo aqui no interior do Nordeste como todo. A família de Lampião foi morta, e ele viu o pai, a mãe e alguns irmãos serem mortos por um coronel. O que era o coronel? Delmiro Gouveia foi um grande coronel aqui. Coronéis eram os grandes latifundiários, que controlavam a terra e o poder econômico. E eles empregavam a maioria das pessoas. Esse fenômeno é chamado de coronelismo. O pai de Napoleão, ou de Lampião, ele era um jagunço, empregado de um coronel. E esses coronéis tinham conflitos, né, entre eles. Lampião viu a família dele toda ser morta. Ele conseguiu fugir e por isso ele não fez parte das vítimas da chacina. Foi um menino de rua, morou em orfanato e o tio dele era um saqueador. Ele fugiu do orfanato e entrou no bando do tio. Quando o tio morreu, ele herdou o bando. Quais eram as ações de Lampião? Ele andou por esse Nordeste todo, saqueando, sequestrando. Quem assistiu, por exemplo, o Alto da Compadecida? Tinha lá uma figura que representou muito bem no filme, né, que é baseado no livro de Ariano Suassuna, a figura do cangaceiro. Quem assistiu a novela que foi filmada aqui nessa região, Cordel Encantado, viu a figura que virou herói dentro da trama, mas na realidade, nem sempre o cangaceiro ele era um herói. Mas você viu no início da novela que ele era perseguido pela polícia, não viu? E Lampião andou esse sertão todo, entre Bahia, Pernambuco, Sergipe, cometendo esses atos. E por isso, ele era visto para a polícia, para as autoridades, como um bandido. E era caçado. E para fugir da polícia, para ludibriar as autoridades, aqueles que caçavam ele frequentemente, ele inventava algumas artimanhas. Uma das artimanhas que ele tinha era calçar sandália ao contrário. Ele mandava fazer, encomendava sandálias a coeteiros, amigos que ele tinha aqui no sertão. As sandálias dele eram calçadas ao contrário. Quando ele andava, e a polícia ia no rastro dele, na Caatinga, nessa terra que vocês pisam e olha que fica a marca, a polícia seguia ele, no rastro dele, mas na realidade ele estava indo para lá, e como a sandália estava ao contrário, as marcas vinham na direção contrária. Era uma das maneiras que ele ludibriava a polícia. Não poderia andar a cavalo, porque o cavalo, por se esconder nessa mata aqui, mata que não existe, né? Por conta da característica da região. Era difícil. Então, geralmente, essa via crucis dele era a pé. E esse bando de homens aqui no Nordeste não foi só de Lampião. O de Lampião foi mais famoso. Observe aí que naqueles quadros que vocês viram ali, depois vocês voltam para fotografar, quem não fez, tem lá Curisco. Curisco era um amigo de Lampião, fazia parte do bando dele. Só que Curisco brigou com o Lampião. Por quê? Porque quando o Lampião trouxe a mulher dele, Maria de Déa, que era filha de Maria de Déa, a mãe dela, de Maria Bonita, o nome era Déa. Não, não é. Na mãe de Maria Bonita, que o nome era Déa. A gente vai na casa dela, Bruno? Não, amanhã não. Não. Vai na casa de Jacutinga, não? Não, amanhã é tudo xingou. E ele adquiriu a mulher da seguinte maneira: Maria Bonita era casada, não com o Lampião. Só que ele passou na cidade interior do Pernambuco e ela era casada com o sapateiro. O Lampião chegou ali agora. O Lampião tá chegando. Vai tá chegando. Não é bem parecido, não. A indumentária não era bem assim. Tá diferente. Sacou? E dizem que ele roubou Maria Bonita. Ele roubou do marido, porque ela se apaixonou por ele. Tinha ele como um grande mito e tal. Foi a primeira mulher do cangaço. Quando ela chegou no bando, alguns cangaceiros achavam que ele se afrouxou por causa dela. E começou um conflito interno dentro do bando de Lampião. Curisco, conhecido como Diabo Louro, ele rachou do grupo e formou um outro grupo, que atuava mais na região de Pernambuco.
Lampião era mais Alagoas, Bahia, etc. E Ceará, que ele é de Ceará, ele era do Ceará. Bom, Lampião, ele ultrapassou todo o período do auge da República Velha como grande bandido do Nordeste. E esse cangaço, a ação dos cangaceiros, era conhecido, ficou conhecido aqui no Brasil como banditismo social. Por que banditismo social? Lampião, para uns, era bandido, para as autoridades e para a polícia. Para outros, ele era um grande herói. Por quê? Existem relatos, claro que muito do que se sabe de Lampião é através da história oral. Pouca coisa foi escrita e muita coisa foi escrita. Só que vocês encontram versões diferentes acerca das ações dele, da história dele, a biografia dele é muito vasta. Claro que uma pessoa que conheceu Lampião como amigo vai escrever uma coisa dele. Quem conheceu Lampião como vítima vai escrever outra coisa. Por isso essa diversidade de informação sobre Lampião, correto? Mas para algumas comunidades carentes, ele era um verdadeiro herói. E ele ficou conhecido no Nordeste como Robin Hood, pela literatura, não pelas pessoas que não sabiam nem quem era Robin Hood. Quem sabe Robin Hood é quem lê literatura inglesa da Idade Média. Então ele muitas vezes, o fruto do saque que ele efetuava em relação às autoridades, em função de sequestro de grandes coronéis, ele distribuía para comunidades pobres. E essas comunidades carentes tinham Lampião como verdadeiro herói e protetor. E muita coisa, muito mito, muita falácia se fala de Lampião. Fala dos estupros, que cangaceiro estuprava. Na realidade, cangaceiro estuprava para ter mulher. Ninguém queria ser mulher do cangaço. A primeira foi Maria Bonita. Depois dela vieram outras. Curisco, por exemplo, a mulher dele, Dadá, virou mulher dele porque ele entrou numa casa, Dadá tinha 13 anos, ele estuprou Dadá. E como o pai da Dadá não queria mais Dadá estuprada, imagina uma mulher estuprada em pleno sertão nordestino no início do século XX. Aí Dadá teve que morar com ele. Eles não viveram um caso de amor, eles viveram um caso de ódio. Mas Maria Bonita foi por amor. E foi a grande companheira de Lampião. Tinha muitos coronéis que ao invés de se tornar inimigo de Lampião, se tornavam amigos. Porque era chamado de coiteiros. É quem escondia ele. Inclusive a filha dele, Expedita, ele teve uma filha com Maria Bonita, foi criada por um coronel no Ceará. E ela é viva até hoje. O terceiro ano trabalhando em cangaço agora, eu levei uma reportagem para eles, que a filha de Lampião e a neta, que são professores de história, foram fazer uma conferência na Universidade de Sergipe. Para o ano eu mostro para vocês. Porque a história do cangaço a gente estuda na República, e vocês não estão estudando República ainda, estão estudando colônia. Então a gente está adiantando o assunto, na verdade, entendeu? A morte dele foi marcada por uma grande tragédia. Quando Vargas governou o Brasil, começou em 30, Vargas tomou por decisão acabar com qualquer tipo de movimento social que enfrentava o governo. E Vargas nomeava tem uma foto ali, ó. Como é o nome daquele cara? Lampião e os interventores. Já estou terminando, silêncio. Peraí, quero falar também depois. Quem eram os interventores? Eram pessoas nomeadas por Vargas para vir governar os estados, que não tinha eleição. E os últimos interventores, antes da morte de Lampião, eles tomaram por base, por desafio, matar Lampião de qualquer maneira. O problema é que ele era muito arisco. Ele tinha maneiras de se esconder, que fugia à vigilância da polícia. Ele foi morto em 1938, numa emboscada. Ele tinha decidido largar o cangaço e pegar o dinheiro, que ele tinha nome de terceiro e tal, e ir para Minas, comprar uma fazenda de gado e abandonar o cangaço. Está por conta da idade, já estava bem velhinho para viver as aventuras. 9h20. Só que em meio a isso, ele foi traído por um coiteiro. A polícia veio no rastro dele e ele foi flagrado em Angico. Ele estava acampando de manhãzinha, quando ele estava saindo já para cruzar a fronteira do estado de cima daqui, rumo ao interior, como se chamava, que era Minas Gerais. Ele foi vítima de uma emboscada. A polícia conseguiu localizar o paradeiro do bando, fez uma emboscada, e quando o Lampião e seus 15, 13 cangaceiros, não sei o todo, mas cada um disse que é um tanto diferente, quando eles estavam levantando para o café da manhã, que a Maria Bonita fazia, eles foram surpreendidos pela polícia e foram metralhados. Era 1938, isso marcou o fim do bando de Lampião. As cabeças dele estão ali, crânio, exposto, alguma coisa. Depois levaram a cabeça dele para o Lina Rodrigues em Salvador. Queriam provar que ele tinha algum tipo de anomalia, né, algum desvio cerebral, não provaram nada. Mas não foi o fim do cangaço. Alguns amigos de Lampião, que formaram bandos alternativos, prometeram que iam vingar a morte de Lampião, mas isso não foi possível, porque a ação do Estado foi muito mais eficiente do que a ação do próprio cangaço. Era uma luta contra os coronéis, contra a polícia local e contra a polícia federal, que eles chamavam de macacos ou volantes. E a região que vocês estão foi o berço do cangaço, a região que ele mais agia. E até para burlar da polícia. Ele estava ora na Bahia, ora em Pernambuco, ora em Alagoas. E como a polícia militar age no local, eles se comunicarem era difícil. Então essa região era extremamente estratégica para a fuga da polícia.
E aí podem fotografar aqui no blog, eu vou pedir um pouco da história de Lampião, correto? Eu pensei que tinha um guia local, Dá uma parte aqui, eles viu? podem dar uma outra versão. Essa não é a versão oficial e verdadeira. Qualquer coisa que você lê de Lampião, baseado ou em escrito ou em história oral, ela é válida. Por isso que ele é um cidadão ou é um ícone da história nordestina. Correto? Para uns herói, para outros o quê? Bandido. Quem foi vítima é bandido. Quem foi beneficiado é herói. Foi um dos homens mais afortunados do Nordeste. Mas o dinheiro dele era fruto de atos ilegais. Correto? Acabou. Só para complementar aqui um pouco essa parte que Dé falou, uma outra estratégia que eles usavam também para ludibriar a polícia, que na época